muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de estudos do Grupo Arautos do Espiritismo. Estamos iniciando mais um grupo com a transmissão ao vivo pelo Facebook de Arautos. Para iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu passo a palavra para a Hilda, que fará a prece de abertura. Boa tarde, bem-vinda, Hilda. Boa tarde para todos. Boa tarde a todos, a todas. Vamos nos esvaziando um pouquinho desse nosso dia, elevando o nosso pensamento até Jesus, o mestre das nossas almas, e agradecendo pelo campo vibratório de Arautos, pela oportunidade desse encontro. Vamos pedindo agora permissão e damos por aberto o nosso estudo desta tarde. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, Hilda. Muito bem, assim iniciamos então a nossa tarde com os recados para essa semana que a Fernanda irá passar para nós. Fê? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, então vamos iniciar com alguns recadinhos. O primeiro recado é que está rolando, está no ar, né, o programa Arautos com Você, do Dr. Reinaldo, com apresentação com a Delmar Franco. E toda semana tem episódios inéditos. Então, todos os domingos, vocês podem se sintonizar às 4h30 da tarde. E caso você não consiga assistir, né, ouvir no próprio domingo, você consegue também depois recuperar no site da Rádio Boa Nova. O segundo recado, pessoal, antes de passar a palavra para o senhor Homério, é falar um pouquinho da estrutura dos nossos encontros, do nosso estudo. Então, a gente sempre procura seguir uma estrutura semanal. Então, na primeira semana, a gente fala do Evangelho, segundo o Espiritismo, fazendo as pontes com o Livro dos Espíritos. Na segunda semana, é o Livro dos Médiuns, fazendo a ponte também com o Livro dos Espíritos. Na terceira, que é a semana que nós estamos, é o livro Céu e Inferno, também conectando com o Livro dos Espíritos. E, por fim, na quarta semana, é a Gênese e o Livro dos Espíritos. Então, essa é um pouco da nossa estrutura, dos nossos encontros, nossos estudos, e é isso. Passo a palavra para o seu Homério, para a gente iniciar. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Então, o nosso estudo de hoje é o livro O Céu e o Inferno, o capítulo número 2, O Temor da Morte. A Alessandra falou agora há pouco os problemas nossos com relação à morte. Ela disse assim: mas é natural isso, porque nós vivemos na Terra ainda, né? E é verdade, né? E vivendo na Terra, a morte é um fenômeno natural. Porque aqui, nesse mundo onde nós estamos, tudo que aqui existe está num processo de transformação, de mudança constante. Então, a morte é um fenômeno natural desse universo onde a gente está. Não devemos temê-lo, não. Nós precisamos entender a morte para compreender a vida. Olha que coisa maravilhosa. Estudar a morte para conhecer a si mesmo, conhecer a vida. Porque nós nascemos com a morte, crescemos com ela e esperamos por ela, querendo ou não. Ela vive conosco 24 horas durante toda a nossa existência
aqui nesse universo. Daí a importância de estudar bem a razão da morte, porque é na morte que o homem se revela. É aí que ele vai revelar as suas tendências, suas crenças, suas atitudes, os seus valores, os seus apegos, desapegos, os seus amores. Daí a importância desse estudo para que nós passamos pela existência de uma forma saudável, sem receio, e quando chegar esse momento da partida, nós não ficarmos temerosos para onde vamos e o que será de cada um de nós, né? Então, pela doutrina espírita, nós aprendemos que somos um espírito, uma alma que deixa o corpo, mas sobrevive além da matéria, com todos os seus valores, com todos os seus créditos, e continua a vida na lei de evolução e progresso, porque, segundo a doutrina espírita que nós professamos, nós fomos criados para chegar à perfeição através das nossas atitudes, do nosso trabalho, das nossas vivências. Então, essa passagem que nós passamos pela morte é uma etapa da nossa estada aqui na Terra, fazer um estágio no mundo espiritual, fazer uma recapitulação daquilo que nós fizemos aqui, para quando retornar, voltar com outros valores, com outras atitudes, para dar prosseguimento daquilo que nós já adquirimos, daquilo que nós já desenvolvemos, né? Então, a crença na imortalidade da alma, ela vem desde muitos milênios. Só para você ter uma ideia, ela é de 3.500 anos antes de Jesus. A crença na imortalidade da alma, né? Então, isso já, cada um de nós já traz implícito na alma essa crença na sobrevivência. Claro que o temor por ela é como a Alessandra acabou de falar agora há pouco aí, né? Os nossos valores, os nossos amores, o nosso apego às coisas materiais, nossos filhos, amigos, conhecidos, tudo. É um sentimento natural que cada um de nós traz dentro de si. E esses valores devem ser respeitados. Como a Michele falou, mas você não é espírita? Espírita não deve chorar. Mas como não chora, né? Se você prestar atenção, até os animais sentem pela morte do seu filho. Até os animais revelam um sentimento. Então, isso já é implícito no ser humano, né? E deve de ser assim, esse temor pela morte, porque se nós não temê-la, o que nós vamos fazer? Tanto faz viver como morrer, é a mesma coisa? Não. O medo da morte é uma forma de nós disciplinarmos as nossas atitudes, porque senão a gente vai negligenciar o nosso presente. Tanto faz morrer como viver, é a mesma coisa? Não é bem assim, não. A importância da vida é para nós adquirirmos conhecimento, aproveitar a vida aqui na Terra para desenvolver conhecimentos e valores. Então, a preservação da vida é fundamental em todos os sentidos, porque, caso contrário, nós negligenciaríamos a nossa oportunidade de crescimento e de evolução. É para isso que nós estamos no corpo físico, que deve de ser valorizado e aproveitado até o último segundo de existência aqui na vida física. Os meus 5 minutos já terminou, Michele. Muito bem dito, seu Homério. Acho que ele estava comentando aqui, obrigada, viu, seu Homério, pela introdução, que antes de
de iniciarmos, né, a gente tem uma conversa antes para alinhar, e a gente falou, hoje é um tema que é interessante, porque eu, pelo menos, já ouvi várias vezes, né, mas você tem medo da morte, mas você não é espírita, por que você tem medo da morte? Ué, aí você vai, né, no velório da pessoa, aí você chora, mas você é espírita, por que você está chorando? Você não entende a morte? Você não compreende a morte? Já ouvi isso várias vezes, né? E foi legal porque a Lê falou, a gente precisa trabalhar as nossas crenças em relação a isso também. Por quê? Né? Aí acho que é legal a Lê também trazer um pouco do que ela falou, a hora que a gente estava alinhando o estudo aqui, que é super interessante trazer essa consciência também das crenças, e depois a gente pode continuar falando, né, como é que a gente diminui esse medo da morte, né, para ser uma coisa mais tranquila, entender isso melhor. Vai lá, Lê. Exatamente, né? Como o senhor Almério falou, na verdade, nesse temor da morte, ele é um efeito da sabedoria da providência, né? É uma consequência do nosso instinto de preservação. Então, né, é justamente porque no nosso grau de evolução, né, ela está ligada, né, à preservação da nossa própria existência aqui na Terra, né? E aí é interessante que pontos importantes que quando a gente fala dessa questão do temor da morte, tem muitas crenças associadas, né, aos espíritas. Então espírita, e eu já ouvi isso acontecer quando a pessoa perdia um ente querido. Mas você está chorando, você está triste porque você não é espírita? Então, acontece o seguinte, nós temos emoções, nós temos sentimentos, estamos encarnados aqui no planeta Terra, né? Porque uma coisa é você ter crença, você ter a sua fé, você acreditar a crença na vida futura, você ter o seu entendimento, você ter uma calma em relação a isso. Porém, claro, né, independente da sua crença religiosa, eu estou trazendo aqui a questão do espiritismo, quando um parente parte, você sente tristeza, você sente o luto, né? Então, acho que é importante a gente olhar para isso, né? Qual que é o verdadeiro significado? E o Salmério trouxe muito bem, né? Justamente é uma intuição, e por isso que existe, né, já há muito tempo na humanidade, e está ligado aí a uma providência divina que está ligado, né, à preservação da nossa própria vida. E aqui no livro Céu e Inferno, ele ainda fala, né, por isso que lá, entre os povos primitivos, não era senão uma vaga intuição. Então, lá os povos primitivos já tinham, né, uma noção da morte, do que acontecia, então era uma intuição, né, do que acontecia após a morte. Mais tarde, uma simples esperança, né? Então, aí, conforme a humanidade aqui no planeta Terra, vamos lembrar que aqui o planeta Terra é como se fosse uma escola. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo individual e coletivamente, né? Então, aí passou a ser uma esperança. E, por fim, ainda uma certeza, né? Mas sempre contrabalanceada por um secreto apego à vida corporal. Então, no Céu e no Inferno, no livro Céu e Inferno, eles trazem isso, quando fala do temor da morte, justamente, né? Então, mesmo passando da intuição para a esperança e depois para essa certeza, ainda tem um apego ao corpo. Então, quer dizer que a gente está aqui no planeta Terra, a gente está encarnado, a gente não vai cuidar da saúde, porque onde eu vou morrer? Não. Então, eu vou negligenciar meu trabalho, meu estudo, vou dizer, é tarde para estudar. Não, eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui encarnado, não importa, né? É sempre tempo de aprender, é sempre tempo de trabalhar, é sempre tempo de se colocar a serviço. Então, acho que é importante a gente ir desmistificando um pouco, porque, na verdade, quando a gente olha para a nossa sociedade, a morte ela é tratada ainda como um tabu. Quando a gente olha em questão, passando ali para as fases, por exemplo, as crianças, né? As crianças elas têm uma capacidade muito grande de entender
né, a questão da morte e explicando para a criança o que vai acontecendo, né, e não tratar aquilo como um tabu, às vezes esconder e não mostrar que porque na verdade é um processo natural, né, assim como ocorre com as plantas, ocorre nos animais e acontece com a gente também, faz parte do processo natural da Terra, né, Michele? E eu acho que tem uma reflexão super legal aqui na pesquisa que a Fê fez também, até estou entrando aqui nessa parte que tem um nome, né? O medo excessivo da morte é uma tanatofobia. Né? Tanatofobia significa você ter um medo excessivo da morte. E a gente refletir mesmo, de onde vem esse medo, né? Qual a origem desse medo? Porque isso muitas pessoas têm isso mesmo, né? Essa tanatofobia. Então, de onde vem? Por quê? Por que que dá tanto medo? Tentar entender isso. E aí tem uma passagem aqui muito legal, que até é do Allan Kardec mesmo, que ele diz, né, de como que a gente pode diminuir esse medo da morte. Ele fala que à medida em que o homem compreender melhor a vida futura, o temor da morte diminui, que é o que o seu Almério estava falando, né, seu Almério, de entender que tem o lado de lá, né, de saber que a gente tem essa continuidade. E isso, acredito que diminui esse medo, né, seu Almério? Exatamente, é isso mesmo. Sócrates fala sobre isso, né? O medo da morte é você não saber o que acontece do lado de lá. Esse é o medo da morte. Sócrates já falava isso lá naquela época, lá 300, 400 anos antes de Jesus, né? E aí, para você superar esse medo da morte, ir superando, né, tomando consciência de que a morte existe, a gente precisa compreender a morte, qual é o papel dela na nossa vida. Por que que ela existe? Eu falei no comecinho que a morte é um fenômeno natural da Terra. Faz parte da evolução da Terra, é a transformação. Precisa morrer, precisa desmanchar para refazer. Você pega uma peça de roupa, você não está gostando do modelo dela, você transforma. Acontece conosco a mesma coisa. Quando o corpo não oferece mais condições para o trabalho, para o estudo, para ser útil aqui nesse plano, vai se desgastando, vai se diluindo, o corpo morre, mas o espírito sai valorizado com o trabalho que o corpo ofereceu para a sua evolução, o seu progresso. Por isso que é importante também nós valorizarmos o corpo, cuidar da saúde, cuidar da nossa crença, aonde nós moramos, o trabalho, o estudo, tudo. Quanto que é importante o corpo para o espírito aqui na Terra? Sem o corpo, o espírito não faz nada. Você já pensou? E sem o corpo, o espírito não consegue segurar essa garrafinha que você tomou água com ela agora. Você precisa dele. Você precisa dele. Então, tem que valorizar, tem que amar o nosso corpo. Mas a morte vem justamente quando esse não serve mais, né? Ele se desfaz, o espírito se liberta e nós voltamos para o mundo espiritual levando toda essa bagagem de conhecimento. Então, o que eu ia falar aqui? Para perder o medo da morte, precisa ter uma crença mais ou menos que nem a do Sócrates. O Sócrates, quando estava sendo julgado, naquela época, na Grécia, a mulher chega para ele e diz assim: Sócrates, os juízes te condenaram. Você vai morrer, Sócrates. Mas,
se eu vou morrer, mas eles também vão morrer. Então, não tem... né? Então, esse momento de convicção com respeito à morte, o que ela estava querendo dizer para ele? Sócrates, você é inocente, você não merece morrer. E ele fala para ela assim, você queria que eu fosse culpado? Né? Então, olha só, a convicção dele. Eu vou morrer, mas eu não tenho essa culpa. Não é? Então, isso demonstra a convicção de que a morte física é uma coisa necessária. Eu estou me libertando de um momento, de um corpo, mas o espírito continua valoroso tal como era antes. É esse conhecimento que nós precisamos ter para desmistificar o medo da morte. No próprio livro do Céu e Inferno tem um trechinho aqui, no item número 4 do capítulo número 2, que fala assim, que você precisa penetrar ao mundo espiritual, fazer uma ideia do mundo espiritual tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito. Quer dizer, você começar imaginando o mundo espiritual como você possa compreender. Né? Não é um lugar vago, sem atitude, sem atividade, não. Você precisa ter essa vivência para quando você sair desse mundo físico, você vai para um outro, mas que também tem atividade, tem atitude, tem o que fazer, tem o que ser realizado. Quando você começa tendo essa convicção, essa compreensão, o medo da morte começa diminuindo, porque você já vai para um lugar mais ou menos com uma certa consciência. Então, como Sócrates fala, o medo da morte é o desconhecido, é você não conhecer para onde vai, aí dá medo. Aqui mesmo na Terra não é assim. Quando você vai para um lugar que você não conhece, não dá um certo receio. Como que é lá? Qual é o comportamento das pessoas lá? O costume, não é? A gente não tem um certo receio. Quando você sabe para onde vai, você já conhece a sociedade, o lugar e tudo, você não vai com mais tranquilidade. Não é assim? A mesma coisa é essa transição que nós fazemos daqui para lá, segundo a doutrina espírita. É um outro mundo, uma outra realidade, mas a vida continua de uma forma diferente, mas a vida em si não se perde, a vida continua. Você vai ter outras atividades com outras como é que fala? Com outras maneiras de direção e tudo mais, mas que faz parte da nossa natureza de espíritos que somos. Então, é desenvolver esse conhecimento com relação à morte para nós ir perdendo esse receio de quando ela está se aproximando, porque eles falam que nós nascemos com a morte e morremos com ela. Então, é ter essa convivência. À medida que você vai passando pela vida, a morte está mais perto de você. Isso na vida natural, no envelhecimento natural. Mas é essa convicção que você precisa ir adquirindo. E a doutrina espírita coloca aqui no Seu Inferno mesmo, que os espíritas não têm tanto receio da morte, né, Michele? Não tem tanto receio. Tem medo, tem um receio, mas nem tanto. Por quê? Já estudou a natureza do espírito, o espírito não pertence ao mundo material, ele pertence ao mundo espiritual. Só que, por nós não termos essa certeza ainda que nós somos no mundo espiritual, porque a matéria influencia mais o espírito por causa da nossa
o nosso atraso espiritual, somos mais materiais do que espirituais, por isso que nós apegamos mais às coisas que nós vemos, que podemos pegar, que podemos tocar e tudo mais. Então, nós valorizamos muito isso e nos apegamos a ela pela nossa inferioridade. À medida que você vai se espiritualizando, a matéria passa a ser um instrumento de trabalho para a sua evolução, seu progresso. Quando chega o momento de você sair daqui, você deixa tudo isso daqui, a mesa aqui cheia de papel, lápis, caderno e tudo mais, fica tudo aí. Foi bom por um tempo, mas agora eu estou precisando de outras coisas. Vou embora. Tchau. Fala, Alessandra. Exatamente, Selmeria, porque a Hilda colocou aqui a pergunta, né? Mas, muitas vezes, o medo da morte tem a ver com o apego às coisas e às pessoas, né? Porque aqui na pesquisa da Fernanda tem uma parte que fala justamente sobre isso, né? O apego com as coisas terrenas. Né? Então, essa questão do apego, né? Mesmo que as pessoas que, né, creem na vida, creem de alguma forma na vida futura, muitas vezes é a impressão, né, do ensino que a gente tem até durante a infância. Então, aquilo que a gente vai aprendendo, né, sobre a morte desde a infância, quando a gente se torna adulto, vai aí, lógico, né, condicionando nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Agora, se a gente concentra, né, o nosso pensamento não no corpo, mas na alma, que a alma que é a fonte da vida, né, que ela é real e sobrevive, aí a gente começa a lastimar menos a perda do corpo, né, e também assim essa despedida, digamos assim, né, essa despedida, a gente está aqui no planeta Terra nessa encarnação, aí depois tem a passagem para um outro plano, depois tem o retorno, né, de acordo com o amadurecimento de cada um, porque essa questão do temor à morte tem muito a ver com maturidade também. Quanto mais a gente vai ampliando, né, nosso entendimento, quanto mais a gente vai olhando para o sentido maior da existência da vida e da encarnação de cada um de nós, mais a gente vai trazendo essa calma e essa maturidade. E a Fernanda, eu achei bastante interessante que a Fernanda antes ela tinha falado, olha, nessa encarnação eu estou como Fernanda, não é, Fernanda? E ela já levantou a mão aqui, vou passar para ela. Então, Ale, obrigada aí, pessoal. Eu fiquei aqui refletindo, né? Eu acho interessante porque, primeiro, o seu Almério trouxe essa concepção do desconhecido, e quando a gente vai para uma perspectiva da psicologia, uma visão da psicologia, a gente fala que é natural a gente sentir medo do desconhecido, né? Então, é natural sentir o medo da morte, porque é algo que a gente não conhece. Até o que, né, no nosso momentos antes, na preparação, eu até estava comentando. Eu falei, Fernanda, sinto receio de pensar assim, como que é o depois, como que vai ser, né? Mas eu sei que eu tenho assim, nessa encarnação eu sou a Fernanda. Quando eu desencarnar, eu vou entrar em contato com o espírito, né? Não, e esse espírito não tem, vamos dizer assim, um nome. Ele teve várias bagagens. E aí, dentro dessa linha ainda da psicologia, eu achei super engraçado, super engraçado não, desculpa, super interessante, porque tem um medo, uma fobia, chama tanatofobia, ou necrofobia. É o medo excessivo da própria morte ou da morte de outras pessoas que estão próximas ali do seu convívio. Então, é basicamente a pessoa que fica excessivamente pensando como que vai ser a sua morte. E ela fica, então, relacionando essa questão dos fenômenos, todo momento. Ela acaba entrando numa ansiedade, sabe? De
ficar planejando como que vai ser esse cenário. Então, isso, acho que tem é o que a gente está falando, né? Contudo, todos nós tememos a morte de alguma forma, pois é algo que é desconhecido, né? A gente, mesmo nós temos aqui, né, nesse grupo espírita, tendo a concepção e a consciência de que nós somos um espírito, né? Temos vida após a morte, querendo ou não, rola ainda curiosidade. Eu lembro que até a Hilda comentou, né? Eu fico meio curiosa de saber como que é. Então, acho que isso a gente valida, é legítimo, mas o medo, o temor da morte, num grau mais elevado, ele pode ser também uma fobia. E aí eu achei super interessante, porque uma das causas que leva a pessoa a desenvolver essa fobia ou pode ser por alguma experiência traumática que a pessoa tenha vivenciado, né, com alguma questão de ameaça de morte, enfim, alguma experiência que relaciona a morte e que foi um trauma, considerado um trauma, ou também a questão de fatores religiosos, que é um pouco o que a Lê comentou, das nossas crenças, né? Às vezes a gente cria uma crença de como vai ser após a morte, né? Será que eu vou para o paraíso? Será que até a gente também num dos estudos comentou, né? O inferno, céu, inferno. Também pode essa fobia pelo medo da morte. Eu achei super interessante. Falei, acho que eu vou levar assim. Obrigada, pessoal. Vai lá, Mi. Eu achei muito legal, assim, trazer até, e até uma reflexão interessante, porque se alguém, né, quem está nos ouvindo, já percebe ou conhece alguém que tem esse medo excessivo, porque isso a gente precisa deixar bem claro, ter um medo é normal, como você falou, né, na visão da psicologia, a gente ter um medo, ter receio do novo, medo do desconhecido, é normal. Agora, quando esse medo é muito excessivo, é uma coisa que você fixou, que todo dia você pensa nisso, vira mesmo uma fobia, aí já levanta a bandeira vermelha e tenta buscar ajuda, né? Porque isso depois a gente sabe que pode dar complicações, você acaba também até prejudicando até na saúde física, você vai somatizando coisas e prejudica mesmo na saúde física. Então, é legal saber em até que ponto, né, se é um medo, se você começa a perceber que esse medo está muito excessivo, que todo dia você está pensando nisso, que você não pode ouvir falar nada de morte, que isso está prejudicando, aí é legal já realmente buscar ajuda, né, mas saber que tem aí que também a gente precisa ter um medo, né, precisa ter um pouco de medo também das coisas, senão fica todo, né? Ah, se você não tiver medo da morte, você faz tudo o que você quer da vida. Não. Então, o medo ele também está ali por um bom motivo, ele só não pode ser em excesso. Diga, Hilda. Então, e trazendo um pouquinho assim para os dias de hoje, né? A gente não pensar só na morte do corpo físico, mas pensar em que a gente precisa morrer. Tipo, alguns comportamentos que não servem mais, um tipo de alimentação, algum lugar que a gente ia que são coisas que não eram confortáveis, mas a gente ia mantendo, né? Então, morrer para algumas coisas, a gente pensar nisso é saudável, né? E como morrer para algumas coisas, alguns comportamentos? Só através do nosso autoconhecimento mesmo, né? Conhecendo a gente cada vez mais e e a gente vai deixando morrer algumas coisas que incomodam e fazendo viver outras coisas para a gente se sentir melhor e mais confortável, deixando morrer algumas coisas que realmente não servem mais para nós. E o que me vem bastante é um tipo de comportamento que a gente tem mesmo, alimentação não saudável, várias coisas a gente precisa morrer. Eu já consegui algumas, eu fico feliz. E aí até tem um trechinho do livro do Dr. Reinaldo que eu gostaria de ler também, sabe? Falando sobre isso. Vida e morte. O Dr. Reinaldo fala: vai mudando, morrendo para certas ideias de como você tem, por exemplo, a de servir a Deus. Por que a gente tem que pensar em servir a Deus? Deus não precisa ser servido, ele fala. Quem sabe? Ele fala muito menos por você,
e fala que a gente sim é que tem que se servir um tanto e quanto Deus dá para nós, né? Afinal, a criatura é você e não o Criador. E o doutor Reinaldo fala mais, ele fala, vê como, por exemplo, no meio de tantos outros, está na hora de você morrer para a ignorância, para a infantilidade, dando maturidade e a sabedoria, né? Assim, quando a gente pensar na morte, vale pensar na vida. E viva deixando viver num bom conviver. E, porém, cuidado com a tanatomania. Aí ele falava, você não sabe o que é tanatomania? É aquela mania de morrer, aquela mania de morte. Tem gente que tem mania de morrer, né? Ou então a tanatofobia. Você tem medo da morte. E a gente dava muita risada nas palestras dele, quando ele falava sobre esse assunto da morte. É só compartilhando um pouquinho de como acho que a gente precisa morrer para algumas coisas, ou seja, morrer para várias coisas que não convém mais, não se encaixa mais para a gente, que aprender um pouquinho de algumas coisas, né? Obrigada. Tem uma pergunta aqui também, não entendi a relação com o Halloween. Na verdade, né, o que é o Halloween? Né? A gente está no mês de outubro, aliás, ele é comemorado agora no dia 31 de outubro, é o Halloween ou Dia das Bruxas. Né? Então, na verdade, o Halloween é uma celebração popular de culto aos mortos. Né? Ele é comemorado anualmente no dia 31 de outubro. E esse nome ele tem origem na expressão, né, em uma expressão em inglês, que significa, né, All Hallow Eve, que é véspera de Todos os Santos, porque é comemorado um dia antes do feriado do dia 1 de novembro. Né? E é interessante, né, que essa tradição ela foi levada para os Estados Unidos pelos irlandeses, onde nos Estados Unidos essa data é considerado feriado. E voltando um pouquinho mais atrás, ainda na história, né, o povo celta, eles, na passagem, né, do inverno, né, quando tinha a passagem de ano, né, com a chegada do inverno, para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde vivem os mortos. E os símbolos do Halloween hoje é justamente os supostos símbolos, né, que esse povo usava para afastar, né, esses espíritos que eles consideravam maus espíritos. Né? Então, eles tinham aí, acreditavam que nessa passagem do inverno os espíritos, né, desse outro mundo vinham visitar as suas casas. Então, trazendo um pouco, né, qual que é essa ponte com o Halloween. Aqui no Brasil não é uma festa muito comemorada, né? Aos pouquinhos está sendo trazida para cá, mas porém não tem uma adesão. Lembrando, né, que tem muitos povos no mundo, cada povo ao redor do mundo encara a morte de uma forma também e tem assim rituais, e tem rituais diferentes, né, como o México, que faz celebrações no Dia dos Mortos. Então cada povo aí ao redor do mundo tem a sua dimensão. Olha que legal, a Fernanda escreveu algo aqui sobre o Halloween. Fernanda, fala só isso que você escreveu aqui para a gente, por favor. Então, ótima pergunta, Mar, essa que você fez. Qual que é a relação, né? Porque quando eu estava produzindo a pesquisa, a Lê colocou muito bem o significado da data do Halloween. O Halloween, de fato, não é algo brasileiro, da nossa cultura, é de fora. Aos poucos mesmo, que às vezes, né, a gente vê alguma comemoração em escolinha e tudo mais. Mas qual que é a relação do Halloween com que nós estamos falando hoje sobre a morte? O Halloween ele é só uma maneira da gente lidar com essa dimensão. Porque se a gente está falando, né, geralmente, o Halloween vem essa questão de anjos, demônios, bruxas, espíritos. Então, é meio que a comunicação, né? As pessoas começam a refletir sobre esses fenômenos, então, espíritos, bruxas, e é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Refletindo sobre o pós, a morte, né? Então, eu achei interessante, falei, eu vou colocar só para a gente fazer uma ponte também. Mas deu para entender, Má? Deu para entender? Boa, Fernanda.
Legal. Legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, por favor, viu? Vamos colocando aqui perguntas, comentários, se alguém quiser também colocar sua opinião, sua visão sobre isso, né? Porque é legal mesmo quando a gente faz essa comparação do Halloween, né? Que é uma outra maneira de lidar com essa dimensão da morte. Como é que a gente traz mais leveza, né, para esse tema? E aí, para quem quiser, a gente super recomenda assistir no YouTube as palestras de uma médica que ela chama Ana Cláudia Arantes, que ela trabalha com cuidados paliativos. Ana Cláudia Quintana, né? É isso, né, Fê? Ana Cláudia Quintana. E ela fala, assim, da morte, tanto que ela tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ai, mostra aqui, Fê. Aqui, pessoal, é muito bom, viu? Muito bom mesmo. A morte é um dia que vale a pena viver. E um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. É muito legal, muito legal. E ela, assim, ela fala da morte com uma leveza, que é uma coisa linda, assim, de ouvir. Então, tem as palestras dela no YouTube, quem quiser só dar um buscar lá e ver as coisas que ela fala, porque tem ótimas reflexões também. Diga, Hilda. Não, não. Não? Não abriu o microfone? Ah, então tá bom. Seu Almério, o que o senhor está achando desse papo todo aqui? Bastante assunto, né? Bastante Bastante assunto. Tem mais assunto sobre a morte do que a vida, não é verdade? Você já viu quanta coisa a gente falou sobre a morte e muito pouco da vida? E, na realidade, o que importa é a vida, né? E a gente está preocupado com a morte, né? Então, essa preocupação com a morte, ela, aqui no livro do próprio Céu e Inferno, né? No princípio, aqui no primeiro item, ele fala que isso é instintivo do homem, né? A existência da alma, né? Deve de haver alguma coisa no futuro, não deve? É o instinto que você traz, o instinto natural, inato do futuro. A intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. Né? No primeiro item das causas do temor da morte. Então, isso é um sentimento inato. Né? No livro do Dr. Frank Santana, a Arte de Morrer, o Dr. Frank deu um curso para nós aí no Arauto, já faz uns anos. Né? Tem um assunto que ele fala assim, ó, para o homem primitivo, a morte definitiva não existe. E o ser humano continua sua vida em outro mundo. O reino vegetal prova essa transformação constante. O que parecia morto renasce. Você pega uma semente, se coloca na terra, o que acontece? A semente morre, mas renasce um vegetal, não é assim? Não é? Então, olha o exemplo. Por isso que ele fala que o reino vegetal prova essa transformação constante, o que eu falei no comecinho. Nós estamos num universo de mudança constantemente. Né? Além disso, as lendas, cultos e cerimoniais ilustram essa concepção da continuidade da vida. O morto, nessa época primitiva, era inumado na posição fetal, a fim de que seu renascimento fosse facilitado. Então, olha, na época primitiva, eles já sepultavam o corpo no modo acreditando que aquele corpo
voltasse a reviver novamente, já colocava num jeito de facilitar a sua volta, né? Então, essa crença é o que fala no céu e inferno aqui. É um sentimento inato do futuro. Ele coloca assim, desde a selvageria, ele já pensou assim, na continuidade da vida. Porque se você pensar bem, se não houver essa sequência, a gente já falou isso aqui, da continuidade da vida, qual a razão de todo esse esforço que você está fazendo agora? Estudando, trabalhando, se educando, tendo comportamentos melhores, respeitando a natureza, respeitando as leis, respeitando o próximo e tudo mais, não teria sentido nenhum, né? Por isso que aqueles que não acreditam nessas leis, deixa eu achar a palavra, nesses princípios morais, são pessoas violentas, são pessoas deseducadas, não obedecem às regras, não obedecem às leis e tudo mais, porque para ele, tanto faz morrer como continuar vivendo, é a mesma coisa. Então, como não tem futuro para ele, vão aproveitar tudo agora, né? Vão aproveitar todo o tempo, tudo aquilo que nós tivermos de aproveitar agora, nesse momento, porque o que importa é agora, aonde eu estou, porque no futuro não sei como que é e também não sei se tem, então vou aproveitar agora, né? Então, esse sentimento da vida futura é um sentimento inato no ser humano que já prevê uma continuidade da vida. Então, esse princípio é desde o princípio da selvageria. Então, muito antes até, como ele fala aqui também, numa passagem aqui do Franklin, que escreveu aqui no seu livro, desde a idade, antes da idade da escrita na Terra, 3.500 anos antes de Jesus, né, quando apareceu a escrita, já se acreditava na imortalidade da alma, na vida futura e tudo mais. Então, você veja que essa preocupação com a morte não é de agora. Ela já é desde muitos e muitos séculos e nós estamos vivendo nela até hoje e ainda não compreendendo devidamente a importância que a morte nos dá. Por exemplo, diz que é impossível conhecer o homem, impossível sem não conhecer o homem, sem estudar a morte. Precisa estudar a morte para conhecer o homem, porque é na morte que o homem se revela. Mais do que na vida, as suas crenças, os seus valores, os seus temores, as suas atitudes. É ali, naquele momento, que realmente ele vai fazer uma reflexão, né, do que ele representou aqui na sua passagem pela Terra. Por isso que conhecer o homem precisa estudar a morte. Faz parte da nossa vida. Vida e morte são dois fenômenos intrínsecos. Um não pode ficar sem o outro. Para que nós possamos evoluir neste mundo, nós precisamos dela, acompanhando passo a passo. Seja bem-vinda, mas que não seja agora. Exatamente. Me deixa aqui, né, seu Homero? Eu também... Exatamente. E aí, Seja né? bem-vinda, mas que não seja agora. Quando o seu Amério fala, né, dessa questão, né, do porquê que o estudo é importante, tudo que a gente, das nossas ações, do nosso trabalho, né? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que foi feita, né, perguntando, né, se o grau de perturbação
né, a perturbação que se segue à separação da alma do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. E ele diz, e a resposta que tem no Livro dos Espíritos, na pergunta 164, é: não, depende da elevação de cada um. Então, né, aquele que já está mais consciente, de alguma forma, né, ele vai ter aí uma aceitação, uma calma maior do que aquele que ainda está muito preso às coisas, às questões terrestres, né? Então, trazendo um pouco aí do quanto que o estudo é importante, as reflexões, esse mergulho para dentro de se questionar, de se perguntar, de buscar nos livros, né, as respostas, as reflexões. E tem uma frase na pesquisa que a Fê trouxe, né, do Chico Xavier, já que o seu Almério falou assim: a gente fala tanto de morte, o que importa é a vida. E tem uma frase do Chico que fala da vida, que diz assim: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, aí uma frase de Chico Xavier, né, falando da vida. Então, que cada um, né, que fique uma reflexão, que cada um de nós está fazendo, como é que você, né, está vivendo a sua vida. Então, já estar aqui se conectando, né, nesse momento de estudo, de reflexão e de aprendizado. Somos todos aprendizes. A gente aqui está um aprendendo com o outro, estamos todos aprendendo juntos, refletindo. Como a Fernanda falou, é um momento, né, para a gente parar, refletir e falar sobre a morte, e lembrando também nesse momento que a gente está passando mundial, né, de pandemia, agora, graças às vacinas, graças ao avanço da ciência e tudo mais, os números diminuindo, porém, a morte foi um tema que esteve bastante presente nos últimos 2 anos. Né? Todos os dias nos noticiários tinha lá número de mortes, e como é que a gente vai lidando com isso, né? E também não significa que por a gente acreditar na vida futura, a gente não vai cuidar da nossa saúde do jeito que é necessário, né? Então, já chegando aí para as considerações finais do nosso encontro de hoje, agradecendo a cada um que se conectou aqui, né? E passar para as preces finais. Pode falar, só um minutinho, acho que um minutinho só. Nós falamos bastante sobre a morte, as consequências, medo e tudo mais. Uma coisa que eu acho que nós não falamos nessa conversa aqui, o que é a morte? O que é a morte? Nós não falamos. Falamos de morrer, consequências e tudo mais, mas o que é a morte nós não falamos. Quem te responde? Está no Livro dos Espíritos. Muito bem. Então, a gente vai seguindo aqui, né? E esse assunto continua, a gente vai ainda continuar estudando, né? Lembrando que semana que vem tem estudo novamente, e a gente continua aqui, ainda vamos retomar mais esse assunto, aí quando a gente estiver nos nossos estudos. Passando para as preces finais. Gostei da provocação, viu, seu Homério? Vou abrir lá o livro dos Espíritos para ver a resposta, viu? Está aí no Livro dos Espíritos, aí bem no comecinho aí, né? Boa. Obrigada, seu Homério. A Fê vai fazer, então, a prece de encerramento, que o nosso tempo aqui já está se esgotando. Então, está em cima da hora, né? Em cima da hora, seu Homério. Mas ainda vai ter muito assunto sobre isso, seu Homério. Vamos ter. Obrigada, viu? Vamos lá, Fê. Obrigada. Bom, depois então dessa reflexão que o seu Almério colocou, né, vamos partindo para a nossa prece de encerramento. Então, dentro
do possível e do conforto, pedir que cada um se acomode, relaxe aonde estiver. E nós vamos então agradecendo, né, por mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual e também de expansão de conhecimento sobre vários conceitos, né, vários pontos que a gente reflete, como hoje refletimos sobre a morte. Então, agradecemos à espiritualidade, aos dirigentes da casa, Arautos do Espiritismo, e todos aqueles que se conectaram com a gente nessa tarde de hoje, que possamos sair daqui bem melhor do que entramos. Que assim seja.